capítulo anterior, ao modo de uma imersão na história, nós estudamos como que surgiu na tradição ocidental o direito, o esforço de realizar o direito, o que é que nós podemos compreender como interpretação jurídica e como que no século XIX, colocada especificamente a possibilidade de um método jurídico para enfrentar o problema da arbitrariedade das interpretações e, sobretudo, a arbitrariedade dos juízes, como que tudo isso surgiu. Mas nós vimos também, e principalmente foi esta a nossa ocupação do capítulo anterior, nos ocupamos de estudar as escolas que foram surgindo, para além de tudo que aconteceu ali na França, na França com a escola da exegese, na Alemanha com a jurisprudência dos conceitos, com a escola histórica, com a escola do direito livre, na França também com a livre investigação, e uma corrente de outras escolas que foram surgindo aí ao longo dos séculos. O problema que nos traz agora neste novo capítulo, dedicado à crise da interpretação jurídica no século XX e à viragem interpretativa dos movimentos de reinvenção da filosofia prática e da semiótica jurídica, o problema continua sendo, até um certo ponto, um problema histórico, mas só que concentrado a uma questão mais específica, a essa crise, a esse momento em que as evidências acerca de um método e de um controle da interpretação jurídica feita por uma espécie de uma ciência da interpretação, deixou de existir tal evidência. Isso é o que nós vamos tratar neste capítulo. Vamos começar exatamente por um capítulo dedicado à teoria pura do direito de Kelsen e ao pluralismo interpretativo da moldura. O texto para esta aula, como não poderia deixar de ser, é o próprio Hans Kelsen, neste livro, que é um clássico conhecido, dentre dos outros, mas aqui um capítulo específico sobre isso, na teoria pura do direito, o capítulo 8, dedicado à interpretação. Como texto de apoio, texto didático, podemos ver o Larens, o Karl Larens, como sempre, o Karl Larens, no seu capítulo da metodologia da ciência jurídica, da ciência do direito, no capítulo 3, sim, no capítulo 3, esse estudo também muito bem feito acerca do que significou nesse contexto. Talvez para compreendermos melhor, aproveitarmos melhor essa nossa aula sobre o problema da interpretação em Hans Kelsen e para evitar algumas simplificações e conclusões apressadas acerca do autor, talvez fosse melhor nós compreendermos primeiro o que é o normativismo, que é uma corrente da escola do pensamento jurídico com a qual Hans Kelsen comumente é conhecido. Isso nos ajudaria a fugir a essas simplificações, porque há uma certa confusão generalizada quando a gente recorre a alguns manuais em que o normativismo de Hans Kelsen é tratado como o próprio normativismo. Então, às vezes, se confunde o normativismo de Hans Kelsen com o normativismo, quando não se confunde o Kelsen com o próprio positivismo jurídico. E as coisas não são bem assim. O Aronso Linhares, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, afirma que pensar o normativismo é pensar pelo menos três escolas, três, vamos dizer, espécies do gênero normativismo. O primeiro deles, que é aquele normativismo forjado já ali dentro do próprio jus-racionalismo, onde as normas são pensadas, porque no geral o normativismo é essa escola do pensamento que pensa o direito como um conjunto de normas. Então, são normas, o direito é um conjunto de normas, diferentemente lá na jurisprudência clássica, que é um conjunto
de casos concretos, de soluções concretas, mas é um conjunto de normas, normas essas pensadas como verdadeiras entidades abstratas, autossuficientes. Mas o normativismo do período jus racionalista, que se confunde com o próprio direito natural jus racionalista, essas normas são pensadas como verdadeiros axiomas antropológicos abstratos, enquanto que o normativismo da jurisprudência dos conceitos, ou da pandectística que nós estudamos anteriormente, aí as normas já são pensadas como verdadeiros conceitos e institutos jurídicos, ao passo que o normativismo, essa terceira espécie, no normativismo de Hans Kelsen, as normas já são vistas a partir dessa institucionalização dinâmica que permite dizer que se trata aí de uma outra espécie de normativismo. Em termos históricos, o normativismo é ele próprio uma espécie do gênero positivismo. Chegamos inclusive a fazer referência em uma dessas aulas, creio que na primeira aula, falando que dissemos que, em termos históricos, até mesmo para poder compreendermos como que nós nos tornamos quem somos, em termos de pensamento jurídico, comumente se costuma confrontar duas grandes correntes do pensamento jurídico: o jusnaturalismo e o juspositivismo. O jusnaturalismo como sendo essa escola que afirma que o direito é eterno, é imutável, é universal, é necessário, mas que ele próprio, em termos didáticos, comporta algumas correntes internas, como é o jusnaturalismo cosmológico, que afirma tudo isso, mas o direito é assim porque é resultante de uma força inexorável do cosmos, por isso que ele é natural. O jusnaturalismo teológico, comumente associado ao pensamento dos doutores da Igreja, Santo Agostinho, Santo Tomás. Então o direito é tudo isso, mas já não é uma força da natureza, já não é mais uma discussão já não é mais nesse terreno do paganismo, mas o direito é eterno porque Deus fez o direito. As palavras de Santo Agostinho: Deus fez o direito e gravou diretamente no coração do homem. Por isso que esse direito é indelével nas nossas vidas. Em qualquer lugar que a gente vai, a gente está constrangido a se submeter à regra do direito. E o direito natural jusracionalista, que é esse que o direito é eterno, mas não é decorrente de nenhuma força exterior ao humano, mas é decorrente da própria razão humana. Aí que quem é racional, naquelas palavras de Kant, de que sendo racional, por sermos racional, em qualquer lugar que a gente esteja, sempre agiremos conforme a razão. Se é isso o jusnaturalismo, o juspositivismo afirma exatamente o contrário. O direito não é eterno, o direito é temporal, tem uma certidão de nascimento. Ele não é universal, ele tem um endereço, uma localização, tem um lugar. Ele não é imutável, mas está sempre mudando, se adaptando à realidade histórica. Então, portanto, reconhecido o direito positivo é esse direito reconhecido historicamente por um determinado povo em um determinado lugar. Mas é o próprio positivismo dividido em diferentes escolas. Em termos didáticos também nós poderíamos falar de pelo menos três correntes. O normativismo legalista, que é esse que a escola da exegese perseguia, diz que o direito nada mais é do que a lei, é o que está na lei. O positivismo consuetudinário, costumeiro, de Savigny, o direito decorre de expressa no próprio espírito do povo. E, então, portanto, aí, de um certo costume afirmado historicamente. E depois o positivismo normativista, que por sua vez, que afirma que o direito não é natural, o direito é positivo, mas é um conjunto de normas. Daí essa subdivisão aí do normativismo que pode ser o normativismo do século XIX, da jurisprudência dos conceitos, o jusnaturalismo
aí do jus-racionalismo, como dissemos, e o normativismo de Hans Kelsen, que nada tem a ver com os normativismos anteriores, decorrente aí do conjunto de normas estabelecidas numa pirâmide normativa. Muito embora ele critique a jurisprudência dos conceitos e aqueles conceitos estabelecidos lá dentro de uma pirâmide, ele também aqui recria essa ideia da pirâmide, mas por meio de normas que são critérios normativos, criados aí não exatamente pela doutrina, que não tem esse poder de criação do direito, mas pode ser criada pelo legislador, pelos costumes, pela via dos contratos, etc. Então, portanto, trata-se exatamente disso. Qual é o problema que comumente é levantado em relação a isso, ao problema da interpretação de Hans Kelsen? Porque Hans Kelsen foi um desses autores que tentou também elevar o direito ao Estatuto das Ciências. Portanto, havia nele essa obstinação. Esse livro da Teoria Pura do Direito é pensado exatamente como esse livro, capaz de criar, e ele diz expressamente isso. Eu quero um conceito de direito que possa valer tanto num país, num Estado socialista, como num Estado capitalista, que possa valer tanto num Estado democrático como num Estado autoritário. Então daí essa ideia da pureza, da noção da pureza do direito, e essa luta dele por afastar a ideia do direito de um universo de valores que era próprio do direito natural. Então, para elevar o direito ao Estatuto das Ciências, havia esse preço a pagar. Tanto que, em termos de explicitação do direito, não havia a possibilidade nem do intérprete do direito fazer esse juízo de valor, nem da doutrina jurídica fazer. A eles cabe exatamente esse papel de encarar as normas jurídicas verdadeiramente como essas entidades. Teriam aí, portanto, esse papel descritivo de uma determinada realidade normativa. Então, é isso que às vezes causa um certo mal-estar e uma certa perplexidade nos estudiosos, sobretudo os mais apressados, que é como então resolver esse problema. Se o direito é pensado e é buscado como uma verdadeira ciência, então, na verdade, então poderíamos falar em Hans Kelsen, numa ciência da interpretação. Não é verdade. Kelsen nunca almejou isso, muito pelo contrário. E é isso exatamente que esta aula pretende então mostrar. E como é que isso se dá? Para ficar bem mais fácil de nós compreendermos esta situação. Hans Kelsen pensa que a interpretação do direito se resume à fixação do sentido das normas. Ou, em outras palavras, poderia dizer que a interpretação do direito é a fixação, é a determinação do sentido de uma determinada norma jurídica que pertence, que está no sistema jurídico, e mais do que isso, como uma operação mental que progride do escalão superior daquela pirâmide para a escala inferior. De sorte que Hans Kelsen é capaz de ver na interpretação feita pelo órgão aplicador do direito a única que é autêntica, sendo todas as outras, feita pelo legislador, feita pela doutrina, quem quer que seja, como interpretações inautênticas. Por quê? Porque Hans Kelsen está pensando a interpretação como esse momento a partir do qual o intérprete está realizando o direito, está realizando uma experiência
de solução do problema do direito. Mas aí está a questão mais intrigante. Apesar de, do ponto de vista do pensamento jurídico e pretender encontrar uma ciência do direito, no que diz respeito à interpretação, Hans Kelsen assume desde o início que a norma jurídica não oferece condições para um estudo científico. Por qual motivo? Porque a norma jurídica é indeterminada. Há, portanto, uma natureza inevitavelmente aberta, indeterminada da norma jurídica. Daí que a interpretação cabe, como disse anteriormente, a fixação do sentido, mas muito mais do que dizer que é fixar um sentido, é dizer também que a interpretação jurídica é ou passa pela fixação de uma moldura interpretativa. O que seria isso? Um quadro de possibilidades a partir da qual o intérprete poderá resolver soluções jurídicas. Vejam, os senhores doutores e as senhoras doutoras, isso. É que Hans Kelsen está ciente de que a relação da norma superior com a inferior é um modelo, é uma relação de incompletude. Se nós pensarmos a norma superior, pensarmos a Constituição, e irmos descendo da Constituição para as normas ordinárias, das normas ordinárias, para uma lei complementar, vamos pensar no sentido do processo constitucional brasileiro. Pegarmos a Constituição, depois vamos descendo para a norma complementada, norma ordinária, depois pensarmos os decretos, os decretos do Executivo, depois pensarmos a sentença do juiz, enfim. À medida que nós vamos descendo dessa escala inferior na direção, até atingirmos o momento concreto da decisão judicial, na sentença judicial, nós vamos ver que não é um processo de esgotamento, de exaurimento da norma jurídica por meio das outras que lhe vão sucedendo. Então, essa indeterminação, poderíamos dizer aqui, as normas são abertas, os materiais jurídicos são indeterminados, por duas razões. Seja ela de maneira intencional, quando o próprio aplicador, o próprio criador do direito deixa por conta do aplicador a continuação desse processo de determinação, seja de forma não intencional, quando pela própria natureza da linguagem, em razão das lacunas do direito, essas normas acabam ficando abertas. Então, cabe ao intérprete realizar esse problema. Daí que o autor fale expressamente de um pluralismo de interpretações. Ou seja, não há apenas a possibilidade, como enganosamente uma visão científica da interpretação poderia levar. Ou seja, muito diferentemente do que do Orkin iria dizer, que para um caso só caberia uma interpretação, aqui Hans Kelsen está vendo uma certa pluralidade de interpretações. Daí o seu repúdio expresso à jurisprudência dos conceitos. Não há um método que possa nos salvar de uma certa ambiguidade interpretativa, diria o autor. Não há para ele essa tal dessa escolha justa que a interpretação poderia nos levar. Então, é em vista disso que a interpretação está sujeita a uma certa dimensão da vontade ou da voluntas interpretativa. Muito embora
o autor recuse aí explicitamente tanto essas teorias subjetivistas da interpretação, naquelas que a gente fala da busca da vontade do legislador, da vontade da própria lei, ou dos interesses, tal como nós vimos na última aula da jurisprudência dos interesses, seja a recusa dessas teorias objetivistas da interpretação, ou seja, aqueles que buscam uma tal da razão legal. Então, para Hans Kelsen, nada disso procede. Daí que, para ele, há um papel criativo do direito em toda interpretação. Quando o juiz vai julgar, inevitavelmente o juiz cria o direito naquela situação concreta. Daí que ele veja a diferença entre o juiz e o legislador, o legislador, o instituidor de uma determinada norma jurídica, ele veja apenas uma diferença de grau. Muito embora, no caso do juiz, esteja muito mais vinculado à norma do que propriamente os demais. Nesse sentido, ainda, Hans Kelsen não vê nenhuma legitimidade do ponto de vista da criação do direito, nenhuma autenticidade na interpretação científica, ou seja, a interpretação feita pelos doutrinadores, pelos professores do direito. Essa interpretação existe, é importante, ele reconhece isso, mas essa interpretação tem apenas uma dimensão cognoscitiva. Ela leva apenas, a única consequência dela é criar o direito. Esse que é o papel, criar não, apenas conhecer o direito já criado. Esse que é o papel, o mísero papel da ciência jurídica, que, na verdade, tem uma função de interpretação, mas que é de natureza político-científica. Daí que a interpretação também acadêmica, essa interpretação da ciência do direito, fixa diferentes possibilidades de decisão, mas não é propriamente ela constitutiva de direito. Então, daí se resuma a fala de Hans Kelsen sobre a imprestabilidade de um método jurídico. Então, diferentemente dos autores que vieram atrás dele, obstinadamente procurando qual era o melhor método de interpretar, para oferecer o máximo de segurança na interpretação, Hans Kelsen acredita que nós estamos muito distantes da universalidade da interpretação. Essa pretensão não somente tem essa obsessão pela jurisprudência dos conceitos, mas, para além da jurisprudência dos conceitos, as outras escolas que almejaram encontrar um método, para ele foram todas mal sucedidas exatamente por causa disso. Porque a univocidade da interpretação chega a surgir como uma espécie de uma ideologia. Ela tem uma função, ele reconhece que tem essa função, mas que é apenas por causa de um ideal de segurança jurídica. Sempre essa disputa, a qual já fizemos referência algumas vezes, entre a primeira e a segunda Câmara do STF, na verdade ele considera que isso é legítimo. Buscar aqui um consenso da Corte Constitucional acerca do que é o direito seria muito desejável para passar para os tribunais e juízes que estão abaixo da interpretação constitucional, seria todo o desejável. E, portanto, mas não é defensável dizer. Mas isso não é defensável cientificamente. A gente pode até dizer que há uma superioridade da interpretação científica em relação à interpretação forense, à interpretação legislativa, mas essa superioridade é apenas para mostrar o quão longe nós estamos da universidade. Basta ir às academias e olhar aí, fizermos um experimento qualquer sobre orçamento secreto, a lei de improbidade administrativa, sobre a constitucionalidade da execução da pena antes do trânsito em julgado, da decisão.
todas essas discussões, nós vamos à academia, elas se eternizam, diria Hans Kelsen. Então, ela tem a única função que ela tem é isso, é de nos mostrar o quão miseráveis nós somos do ponto de vista dessa pretensão de uma univocidade. Ficando, então, inclusive registrado, que para Hans Kelsen chega a vislumbrar até uma possibilidade de decisão fora da moldura. Porque o que é, na verdade, então, a ideia da moldura? É que o intérprete, na medida que ele vai interpretando, ele já pegou o direito pronto, está lá estabelecido o Código de Defesa do Consumidor, em um determinado artigo lá, gera uma certa controvérsia de como que esse artigo está dizendo. Então, cabe ao intérprete ali fixar as possibilidades, porque ele vê que não existe apenas uma possibilidade, mas várias possibilidades. Cada norma tem várias possibilidades de possibilidade de resolver o mesmo problema. Então, a interpretação é exatamente esse exercício mental que diz, olha, este artigo pode ser interpretado assim, mas também poderia ser de uma outra forma, e mais de uma outra forma. Então, é isso que faz a interpretação na visão dele. Então, daí a ideia de que falta univocidade e que há um certo desencanto de quem acha que essa pretensão de ciência que Hans Kelsen manifesta lá na teoria do direito, que aqui se aplicaria. Então, não corram esse risco de frustração, porque Hans Kelsen pensa que, do ponto de vista da interpretação, a única coisa que nós podemos verdadeiramente fazer é fixar as diferentes possibilidades numa decisão concreta, desde que essa decisão seja tomada dentre aquelas possibilidades fixadas, ou dentre as possibilidades que estão dentro da moldura, qualquer uma que for escolhida, qualquer decisão que for tomada, é, para Hans Kelsen, adequada.